dar-nos satisfação revê-los e poder, através do estudo da Palavra de Deus, darmos seguimento a essa nova temporada do Escatologia. Estamos na versão 5 desse estudo e para iniciarmos essa aula eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Wilson. Querido Deus e soberano Pai do Universo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Teu nome. Amém. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Amém. Que o Seu Santo Espírito se faça presente, Amém. possa iluminar nós que estamos aqui presentes, Amém. os internautas sempre que estão vendo, para ter o melhor conhecimento da Tua Palavra. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoe no meu irmão Rafael. Amém. Pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Na aula passada, nós estudamos a história do Escrito Sagrado. Podemos notar que Moisés, aos 26 anos de idade, ele foi dotado desse dom maravilhoso chamado por Deus, sendo o primeiro personagem bíblico a registrar escrito sagrado, a registrar escritos inspirados por Deus. E vimos também que na história da Bíblia Sagrada, desde quando ela estava já sendo escrita, depois que foi escrita e depois de muitos anos mais, sempre ela sofreu combates, ataques, sofreu diversas perseguições e vimos que isso são potestades de maldade, o príncipe das trevas, tentando fazer com que essa palavra sagrada e escrita, que nos traz tanta informação, que nos prepara para um estilo de vida mais sensata, com maior qualidade e principalmente de relacionamento com as pessoas que nos cercam e relacionamento com Deus. O inimigo tem tentado combater para que a nossa qualidade de relacionamento seja cada vez pior. E nós sejamos pessoas isoladas e cada vez mais cheias de problemas e sem solução. Quando nós buscamos na Bíblia Sagrada, vimos na aula passada, que a Bíblia, do jeito que ela está, ela nos traz muita orientação. Ela nos fortalece, ela nos corrige e nos conduz com firmeza nos caminhos que vivemos nesse mundo, principalmente na direção dos nossos semelhantes e na direção de Deus. Nesse relacionamento, passamos a ter uma interação bacana com quem nos cerca e principalmente com quem nos mantém, nos criou e nos guia e nos prepara para voltarmos um dia a participarmos da raça pura, original que Deus criou. Nós vimos também, na aula passada, que a proliferação religiosa que tem sobre a face da Terra é, infelizmente, tudo fruto do achismo mortal. Os seres humanos se especializaram nisso, em achismo. Aí pega a Bíblia, eu acho que é assim, eu acho que é assado, e sai fazendo religião para aqui, para ali, e acaba virando comércio. E infelizmente, para tudo quanto é lado, essa maldição do achismo tem perturbado a vida dos mortais. Instigado, é claro, pelo príncipe das trevas, sem a menor sombra de dúvidas. Ele e a sua potestade de maldade. A Bíblia Sagrada, vimos também na aula passada, que ela está repleta de doutrinas que são eternas, imutáveis. Ela tem profecia que é condicional. Pode acontecer, pode não acontecer. Vai do comportamento, da aceitação ou não do foco que a profecia está apontando, das pessoas ou da cultura, seja lá o que for. É palavra de Deus. E quando dita, quase sempre vai acontecer. Por que quase sempre? Porque Jonas, por exemplo,
ele recebeu uma instrução de Deus para preparar o povo de Nínive. E o povo de Nínive se converteu. No entanto, a destruição que havia sido profetizada ao final de 40 dias não aconteceu. Foi acontecer muitos anos mais tarde, porque o povo voltou a pecar. Aí aconteceu invasões de outros povos e dizimou com Nínive. Mas na ocasião que era para acontecer, que foi dito que ao final de 40 dias seria destruída, não foi condicional, houve conversão. Consequentemente, Deus de amor e misericórdia poupou aquela população enorme, a capital da antiga Assíria, e não teve destruição. A aula de hoje, a aula 2 do Escatologia versão 5, nossa origem, parte 1. A aula que vem será a nossa origem, parte 2. Eu comentei na aula passada, e sempre comento, que o verso 1 e o verso 2 de Gênesis daria para escrever mais que uma Bíblia, o que tem contido no verso 1 e verso 2 de Gênesis. Não só trata da origem do nosso planeta e da nossa origem, mas trata da origem do universo. E quando vira para o lado de universo, meus amados, o assunto da Terra, que é tão pequenininha, que a Bíblia toda trabalha sobre os habitantes do planeta Terra, o preparo deles, a história deles, cada cultura, cada forma de viver espiritualmente, conjugalmente, de viver em sociedade, enfim, trata de tudo. Na Bíblia toda, esse verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis está tratando do universo. E se mergulharmos nas entrelinhas que tem nesses dois versos, é muito pouco imaginar que uma Bíblia, mais uma Bíblia seria suficiente para abarcar a história do universo. Portanto, para que isso fique bastante claro, nós tentaremos sintetizar em 2 aulas o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2. Hoje trabalharemos a metade, na próxima aula a outra metade. Pegaremos as peças do quebra-cabeça da Bíblia Sagrada, que está jogada para aqui e para ali, e juntar com esses 2 versos, e os irmãos verão quão sério e quanta informação tem dentro desses 2 versos. Que Deus possa realmente nos abençoar e nos conduzir nessa pesquisa. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, lá diz o seguinte: no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra, no singular. Essa terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com E maiúsculo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Lendo assim parece que não tem muita coisa, né? Mas como é profundo isso, meus amados. Quando fala de cara aí no princípio, irmãos, nós estamos falando de um período de tempo divino chamado absoluto, eternidade. E essa eternidade é algo que pertence a Deus. O próprio Filho de Deus disse: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Porque ele estava falando isso para pecadores. E qualquer um que ignorar esse Deus eterno, automaticamente está abrindo mão de viver na eternidade. Porque Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Isso é muito profundo. E futuramente estaremos mergulhando mais nesse contexto. Mas voltando aqui, quando fala nesse princípio, nós estamos falando de eternidade. E todas as criaturas que Deus criou como raça pura, vive debaixo desse bloco eterno, absoluto, chamado eternidade. E isso é uma coisa extremamente profunda. Quando fala no princípio, formou o Senhor Deus. Aqui tem outra informação muito séria. Essa palavra Deus que está aí, no original hebraico,
é Elohim. Elohim é plural, não é singular. Acharam por bem traduzir dessa forma, as Bíblias que nós temos em mãos, para não criar confusão. Escrever deuses com D maiúsculo. Mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe muito bem que está se tratando de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E logo aí, no verso 2, já começa a destacar um deles, trabalhando nessa primeira base da nossa origem. Nós estaremos comentando na próxima aula. Então, quando fala Deus, aqui está falando da Santíssima Trindade, que se envolveu e se envolve completamente na obra da criação, que também é eterna, nunca parou. E evidentemente se envolveram os 3 no plano da redenção, que é o plano para resgate dos que caíram, que também estaremos estudando mais à frente, e também se envolve na recriação desse planeta, que nós vamos estudar mais à frente também. Então a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa família divina, com certeza absoluta, faz parte da história da eternidade. E se eu e você quisermos escrever a nossa história dentro desse contexto, precisamos de aceitar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas e humildemente buscar dele conhecimento através da sua palavra para trilharmos com segurança nos caminhos que nos conduz à vida eterna, que nos conduz a Deus. Quando fala que ele formou os céus, então, irmãos, esses céus no plural está tratando de eternidade, irmãos. Esses céus está falando de universo, está falando de mundos, está falando de galáxias, diversas galáxias. Nós, por exemplo, vivemos numa galáxia conhecida por Via Láctea. A Via Láctea, ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro. O que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano a 300.000 quilômetros por segundo, aproximadamente. Daqui lá no Sol, por exemplo, tem 185 milhões de quilômetros. A luz sai de lá e bate aqui na Terra em 8 minutos e meio. Mas isso não é muito. Como eu acabei de dizer que a nossa Via Láctea que nós vivemos tem 100.000 anos-luz. Então eu gastaria 100.000 anos para poder dar conta de dar uma volta em torno dela todinha. Entende, irmãos? Só que, evidentemente, com o auxílio divino, com orientação divina, para que façamos isso com tranquilidade e segurança, que com certeza estaremos simplesmente... Lembra daquele anjo? Quando Daniel estava orando lá na antiguidade, no capítulo 9, no verso 20 ao verso 23, Daniel estava orando a Deus, suplicando a Deus para entender uma profecia que ele não queria muito entender, e aí ele ajoelhou para orar. Quando ele começou a oração, o anjo Gabriel veio e tocou nas costas dele e disse: olha, Daniel, no começo da sua oração já saiu a ordem, eu já vim para te declarar. E estava ali. Olha, nós estamos falando de um indivíduo que estava a milhares e milhares e milhares de anos-luz de distância daqui. Em fração de segundo bateu aqui. Abraão também, quando foi imolar o filho dele, nós estudaremos isso mais à frente, quando ele ergueu o cutelo para imolar o filho, o anjo já apareceu do céu, impedindo o braço dele. Ele saiu do trono de Deus, um anjo do Senhor. Entendeu? A velocidade que esses personagens de raça pura alcançam é algo que nós não temos ciência para entender. Aliás, esses 2 versos, 1 e 2 de Gênesis, eles são extremamente problemáticos, justamente porque eles mergulham em uma série de ciências
explicáveis e inexplicáveis que a nossa cultura mortal ainda nem conhece. Como esse anjo mesmo saiu de lá e veio bater aqui, desse jeito. Dentre outros assuntos que no decorrer do Escatologia 5 nós estudaremos. Mas aqui, se a gente falar de física, astrofísica, astronomia, geografia, geologia, arqueologia, paleontologia, história, teologia, e isso das conhecidas. E quando aparecem informações desconhecidas e aparentemente sem lógica, que está escrito dentro da Bíblia Sagrada, mas sem lógica para a mortal, sem lógica para a nossa cultura, mas com muita lógica para quem inspirou os autores da Bíblia, a mais avançada ciência e a mais avançada teologia. E eles entre si, esses estudiosos, se debatem com radicalismos expressivos, e sendo que um poderia se somar com o outro e chegar a consensos bastante eletrizantes sobre a nossa origem, principalmente, a nossa condição presente e principalmente o nosso preparo para viver no reino eterno. Então, voltando aqui na questão da Via Láctea, vocês viram, 100 mil anos-luz, né? Então, quantos quilômetros a luz percorre em um ano? 9 trilhões e meio durante um ano. Esta é a distância de um ano-luz. 9 trilhões e meio a distância. Tanto que daqui do Sol, que são 185 milhões de quilômetros, pertinho, né? Hipoteticamente daria para ir a pé. São 8 minutos e meio. Até, hein? Em 1889, nasceu um indivíduo chamado Edwin Hubble. Ele morreu em 1953, com 64 anos de idade. Em 1924, esse camarada, com os recursos que tinha de telescópio de terra, que ainda era muito rudimentar comparado com o que temos hoje, por exemplo, em 1960, já tinha um telescópio de 200 polegadas. Esse moço não teve esse tipo de telescópio com essa quantidade de polegadas. Com o que ele tinha nas mãos na época, ele conseguiu detectar Andrômeda, uma galáxia mais próxima da Terra que dá para ver com instrumentos aqui da Terra. Essa Andrômeda está a 2,54 milhões de anos-luz da Terra. E ela tem, presta atenção, eu disse que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Ela tem de 180 a 220 mil anos-luz, a Andrômeda. E ela é em forma de disco, igual a Via Láctea. Presta atenção, irmãos. A Via Láctea, que parece infinita para nós, tem bilhares, trilhões de sistemas solares, de estrelas, com diversos e múltiplos planetas. Imagina agora então a Andrômeda, que é mais do dobro da Via Láctea. E esse moço, no ano de 1990, ele foi homenageado, dando o nome dele, no primeiro telescópio que ficou projetado no espaço, conhecido então como telescópio Hubble. Meus amados, esse telescópio, que é a última palavra então em tecnologia, em equipamento para o estudo do universo, esse então, ele já conseguiu catalogar 2 trilhões de galáxias. Inclusive, uma delas, o aglomerado de galáxias, chamada Abel 2029, tem uma chamada C1101. Meus amados, ela tem 5 milhões e meio de anos-luz de diâmetro, e está a 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. A nossa galáxia, Via Láctea, se tornou, diante disso, um grão de areia no oceano. Irmãos, olha o que está embutido dentro dessa informação de céus, que até alguns anos atrás a gente não tinha nem noção de tudo isso.
o tanto que o planeta Terra é insignificante diante desse universo criado por Deus. Mas que tem algo especial aqui nesse planeta. Porque foi aqui nesse planeta que o Filho de Deus veio, cumpriu com uma missão para salvar a raça que caiu um dia. E é aqui que vai morar Deus, que vai descer a cidade santa para cá. Tem algo muito especial para que isso aconteça, meus amados. Vale a pena estudar essa matéria e aprofundar nela, não abrir mão dela. Porque o que nós estamos estudando aqui, nós estamos tendo uma ideia mais ampla da grandiosidade e da maravilha desse Deus e do universo que Ele criou e mantém. Vale a pena. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer dizer que o nosso planeta no início era só água. Sim, essa aula nós vamos entrar, na aula que vem vamos mergulhar só nesse contexto, daí para frente. Nós vamos ver que isso aí, esse Espírito pairando sobre as águas, deu sustentação básica para a semana da criação que vem a partir do verso 3, o planeta ter condição realmente de ter vida. Só uma palhinha, nos oceanos, é lá de dentro, que está a principal base, mais de 50% da composição do nosso oxigênio. Daí já dá para você ter uma ideia. Mas na aula que vem nós vamos estar entrando dentro desse contexto. Tá beleza? Irmãos, se abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Quer que ler? Não. Você vai perceber que o apóstolo Paulo ali está fazendo uma afirmação muito interessante, que ele teria sido arrebatado ao terceiro céu. E ele esteve no lugar específico que ele fala aí. Ele fala que esteve no paraíso. Irmãos, o que ele está querendo dizer que é primeiro, ou segundo, ou terceiro céu? O que seria terceiro céu? Primeiro céu, diante do que nós acabamos de ver, está bem claro que nós estamos falando de Via Láctea. Primeiro céu. Segundo céu, o espaço intergaláctico. Terceiro céu, ele deixou o endereço. O que é o terceiro céu? Paraíso. Está lá o paraíso. E esse paraíso, essa palavra, esse termo usado aí, foi o termo usado para a residência dos nossos primeiros pais aqui no planeta Terra. E que ele foi recolhido daqui e levado para lá, que nós vamos estudar isso futuramente. Daí algumas aulas adiante. Então Paulo está confirmando que esteve no paraíso. E esse paraíso, dentro do contexto bíblico, na linguagem bíblica, era a residência de nossos primeiros pais. E vamos ver que ele foi recolhido aqui e levado para lá, e Paulo esteve lá, João também esteve lá, dentre outros. Que nós conversaremos sobre isso no decorrer do estudo do Escatologia versão 5. Falando desse mesmo contexto, do livro de Jó também, que nós comentamos na aula anterior, inclusive, que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Jó capítulo 38, do verso 31 ao 33, ele fala de mais 3 sistemas solares ali, distintos além do nosso. Ursa e seus filhotes. Ele trata de Órion, das Pleiades e trata da Ursa. São 3 sistemas solares diferentes, que seria interessante comentarmos um pouco sobre eles também, que enaltece muito, fortalece as informações de universo, principalmente tão próximo aqui da gente, né, dentro da própria Via Láctea, informações que Moisés escreveu, inspirado por Deus, na ótica de Jó, usando uma forma de linguagem que ele mesmo escreveu, o livro de Jó, a mesma linguagem que também encontramos no livro de Gênesis. A constelação de Órion mesmo, que ela é constituída de diversas estrelas, muitas estrelas, além de nebulosas também. A constelação de Órion, as 3 principais que nós conhecemos popularmente como 3 Marias, elas compõem o chamado cinturão de Órion. Uma pergunta: o que seria uma nebulosa? Nebulosa é na linguagem científica, é uma fábrica de estrelas, de novas estrelas.
É até interessante esse termo, porque nós percebemos que as árvores, elas têm sementes, elas caem, produzem outras, e ao que tudo indica, no espaço também as coisas acontecem dessa forma. Então é muito interessante, a mente da gente começa a abrir e viajar em outras direções, que Deus tomou providências a níveis universais para que o universo não pare de crescer e prosperar. Agora, é claro, nós estaremos estudando também na aula seguinte, que o conflito entre o bem e o mal começou antes da semana da criação, que deu vida a esse planeta. E veremos que aonde passa o conflito, passa encrenca. E houve muitos problemas, tanto na estrutura da Via Láctea, por onde passou o rastro do pecado, da rebelião, e nem se fala então aqui na Terra. Então, muito problema, muito mesmo. Mas Deus está de olho em tudo e está no comando. O principal é isso, está no comando, não deixou a gente abandonado. Por isso tem a Bíblia Sagrada para nos orientar sobre tudo isso e, acima de tudo, nos prepararmos para rompermos todos os problemas vinculados no conflito e sermos vencedores, que Cristo já venceu por nós. A principal nebulosa de Órion, que foi identificada como a grande nebulosa de Órion, que inclusive em 1960, quando foi criado aquele telescópio de 200 polegadas que eu comentei, eles conseguiram pela primeira vez fotografar Órion, essa nebulosa, fotografou o cinturão de Órion e conseguiu fotografar essa nebulosa, a principal delas. A principal delas está a 1.500 anos-luz de distância da Terra. Agora, a maior curiosidade que eu tenho com isso é que teve uma profetisa chamada Ellen G. White, que morreu em 1915. E antes de 1900, ela escreveu no seu livro, numa de suas obras, chamada Vida e Ensino, na página 110 e página 111. Na página 110, ela mandou pintar na época a imagem que ela viu. O pintor fez como aqueles retratos antigos, feita a lápis. Está lá, a nebulosa de Órion. E na página 111, ela está fazendo um comentário que, através dessa nebulosa de Órion, é por onde a cidade santa vai descer quando vier para a Terra, e é por onde os anjos vai e voltam, lá para o céu e vem para a Terra. É o canal de caminho deles. É a trajetória feita por ali. Presta atenção, ela escreveu isso antes de 1900. Então ninguém tinha noção ainda que tinha uma nebulosa em Órion. Isso só pôde ser confirmado e provado em 1960, e que saiu em diversos jornais de várias partes do mundo. Mas aqui no Brasil foi na Folha de São Paulo, se não me falha a memória. Eu tinha até há pouco tempo um recorte desse, com a fotografia desse telescópio, e que é a mesma que tem no livro da profetisa Ellen G. White. É muita curiosidade essa nebulosa. As Três Marias que nós conhecemos são muito maiores do que o nosso Sol. De 10 a 20 vezes maiores. E mais brilhantes, semelhantemente. E estão, é lógico, bem mais longe do que o nosso Sol aqui da Terra. O Sol está bem pertinho, 8 minutos e meio de lá, aqui na velocidade da luz. Agora, as Três Marias está em torno de 650 anos-luz até 900 e poucos anos-luz. As três estrelas, a primeira é a ocidental, a que está embaixo, é a Mintaka. Essa está a 690 anos-luz de distância da Terra. A que está no centro é a Unilan. Essa está a 1.300 anos-luz de distância da Terra. E a oriental, ela da ponta, é a Unitak. Ela está a 736 anos-luz de distância da Terra. A do centro é cercada por uma nuvem molecular, também conhecida por NGC 1990, que ela se ilumina para fazer uma nebulosa de reflexão maior. Já chegou a ser considerada por alguns estudiosos como uma nebulosa também. Comentada por Moisés no livro de Jó, é a das Pleiades. Essa está mais perto da gente,
porque essa é uma parte da constelação de touros, que é gigantesca. E segundo alguns estudos, o nosso Sol e mais outros 7 sóis giram em torno do maior deles, que se chama Alcione, que é 25 vezes maior do que o nosso. Todos esses sóis com seus planetas, que giram em torno de cada Sol, e todos esses sistemas solares giram em torno de Alcione. Essa estrutura, dentro da física, é uma coisa muito óbvia e clara, que o nosso Sol, por exemplo, nós estaremos estudando daqui 2 aulas, nós vamos ver que ele é milhões de vezes maior do que a Terra, e maior do que qualquer planeta que está em volta dele, que são 8 ao todo. E é necessário que o que está no centro seja a maior massa, para que possa ter condição das massas menores girar em torno deles. Isso é lei da física. Quando a Cidade Santa vier para cá, que Deus for morar aqui, não há a menor sombra de dúvida que o nosso planetinha vai ser o maior planeta do universo, porque todo o universo vai girar em torno de Deus, que hoje gira em torno do terceiro céu. O terceiro céu vai ser aqui. O que acontece hoje com todos os sóis da constelação de Pleiades, que gira em torno de Alcione, é o mesmo que estará acontecendo quando Cidade Santa estiver aqui. Porque hoje a Cidade Santa está lá e todo o universo gira em torno de Deus, porque Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo gira em torno dele. Eu sou o grande eu sou. É assim que está escrito. Então quando Ele mudar para cá, essa recriação do planeta Terra vai ter uma modificação muito grande. Nós estaremos futuramente estudando sobre isso. Por isso que lá no Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2, e o capítulo 21 todo fala de várias coisas muito impactantes, como a extinção do próprio mar, que hoje nós temos aqui, da forma que tem, entendeu? Porque até, como eu disse, a maior parte do oxigênio está saindo de lá, mas se o próprio Deus vai estar aqui, com certeza absoluta, a alternativa de muito maior qualidade terá de oxigênio para nós, não só aqui, em qualquer parte do universo. Mas estaremos estudando isso mais à frente. Falando das Pleiades, as Pleiades estão a 391 a 456 anos-luz de distância da Terra. Quer dizer que já é bem mais perto do que a constelação de Órion, né? Então, já vai começando a ficar mais pertinho. E a hora que chegar na Ursa, vocês vão ver que está mais perto ainda, que é o próximo sistema solar, comentado por Moisés na ótica de Jó. A Ursa, então, comentada ali no livro de Jó, essa é uma das 48 constelações que compõem a constelação de Ptolomeu. A Ursa, que são mais 7 sóis de muita grandeza. Ptolomeu, no caso, é o que? Cientista? Ptolomeu foi quem, na época, comentou sobre elas. Astrônomos antigos que buscavam, que estudavam muito essa matéria, já estudavam as estrelas, etc. Então, quando registrou alguma coisa do gênero, como a própria Bíblia registra, né? Esse assunto, só que ele chama de Ursa. Agora, quem registrou essa informação a título de registro realmente científico foi Ptolomeu. Por isso ficou consagrado a quem fez a descoberta como Ptolomeu. Como foi o caso de Hubble, né? Que é o Edwin Hubble. Ele foi o primeiro a fazer uma série de pesquisa de muita importância, e quando perceberam, depois da morte dele, que ele tinha completa razão no que ele estava falando, acharam uma forma de homenageá-lo. Esses 7 sóis comentados da Ursa varia entre 78 a 360 anos-luz de distância da Terra só. Tem alguns deles que estão a pouco mais de 78 anos-luz só. E a Liotte é a mais brilhante de todas elas. Consequentemente, a que está mais próxima da gente, por isso brilha mais. Dessa forma, nós conseguimos sintetizar um pouco, dar uma palhinha desses céus, escrita em Gênesis, capítulo 1, verso 1,
que mostra com tanto detalhe a grandeza do universo criado por Deus, a grandeza desse Criador, e principalmente toque em nosso coração que nós estamos lidando com algo muito maior, muito mais profundo do que nós imaginamos. O que é lamentável em tudo isso é que a palavra de Deus, nós comentamos na aula passada sobre uma embriaguez, um vinho que as trevas lançam e as pessoas tomam desse vinho, que é espiritual, e ficam travadas. Aí elas não conseguem perceber essa grandiosidade. Eles conseguem olhar para o céu e ver um céu tão estrelado e achar que a terra é tudo, e achar que a vida se encerra aqui nesse planetinha. E muitos vão mais longe ainda, conseguem olhar para si mesmo e achar que é alguma coisa diante de tudo isso, achar que significa muito e achar que pode muito. Só por Deus, esse Criador magnífico, é que nós podemos nele ser alguma coisa. É só nele que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, como disse o apóstolo Paulo. Por isso estamos estudando a Bíblia Sagrada. Nós estamos lidando com o Criador de um universo infinito e que vive num lugar, num período chamado de forma absoluta de eternidade, aonde nos convida, a mim e a você, a fazer parte dessa moradia, dessa condição de vida, porque nós um dia, nossa raça foi criada para viver eternamente. Nós não fomos criados para morrer, nós não fomos criados para ficar aí vagando para lá e para cá, sem rumo, gente nascendo, gente morrendo toda hora, e nós estamos no meio dessa confusão toda. Por quê? Tem algum motivo especial. Nós não podemos ficar travados, nós temos que destravar. Destrava para enxergar as maravilhas da palavra de Deus, que nos prepara para um dia voltarmos a fazer parte do reino de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A próxima aula nós estaremos mergulhando na outra metade das informações contidas no verso 1 e verso 2 de Gênesis. É fundamental ter feito esse detalhamento para ter uma noção mais avançada do que realmente está embutido dentro desse contexto. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrar nosso coração? Santo Deus, muito obrigado pelas orientações da Tua Palavra, pela Tua direção em nossa vida. Amém. E principalmente por nos dar condição de compreender e de nos preparar para um dia viver no Teu reino. Amém, Senhor. Abençoe a cada lar aqui representado. Abençoe os lares do Teu povo espalhados sobre a face da terra. E cada um que está assistindo essa matéria, que possa ter o coração cheio do Teu Santo Espírito e da certeza da salvação que Tu ofereces para cada um de nós. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos e com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.